Vamos fazer o seguinte, eu vou ler uma passagem, não vou falar sobre ela, tá? Vou só fazer uma referência para a gente terminar nosso passeio aqui em 2 Timóteo. Vou falar um pouco do meu testemunho em torno do discipulado e depois, se os irmãos tiverem perguntas, a gente vai abrir um momento de perguntas. Pode ser assim, pastor? Pode? Combinado, irmãos? Posso ouvir um amém? Eu estou gostando desse povo. Esse povo fala melhor do que o meu lá. De vez em quando eu tenho que dar bronca, né? 2 Timóteo 4, verso 5. Nós vamos ler o verso 6 ao 8 também. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim. Olha aí que benção, ó, estou falando de você. Mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Eu tive Covid na primeira onda da doença. Eu sou diabético. E um dia eu estou lá, em quarentena, dentro do quarto, e uma irmã me liga. E ela começa a falar assim comigo, chorando. Pastor Jean, eu amava tanto o senhor foi tão importante na minha vida. Então, de vez em quando, tem ovelha que quer até promover a gente antes da hora. Eu falei para ela, calma, irmã, eu estou aqui ainda, calma. Você está me promovendo, deixa só o senhor cuidar disso. Mas uma coisa eu desejo muito, poder ter essa consciência que Paulo tinha. Cumpri, corri a carreira, guardei a fé, fui fiel àquilo que Deus me chamou. Agora eu já estou pronto. Já pensou? Você não quer isso para você, não? Eu quero isso para mim. Então deixa eu contar um pouco da minha história. Eu nasci num lar presbiteriano, por isso que eu disse, já que eu sou presbiteriano antes de ser crente. Meu pai foi um presbítero, hoje ele é um presbítero em disponibilidade. E tenho a bênção, por exemplo, de ter um testemunho de um pai, que minha mãe me contou isso, já há muitos anos, que dobrava o joelho na beira do meu berço, orava por mim, se preocupava muito, porque eu nasci, eu já fui magro, viu, gente? Quando era bebê, eu fui magro, porque eu tinha 2,7 kg, né? Então, assim, de lá para cá, acho que eu nunca mais consegui, ser magro. Mas nasci com lábio leporino, então aquilo trazia preocupações e, evidentemente, que meus pais cuidaram bem de mim, tanto me deram muito biotônico Fontoura, a turma mais jovem não sabe o suplício. Como é que é o nome daquele outro negócio de bacalhau, filho de bacalhau? Não, sim, não. Vocês foram libertos sem saber, gente. E aquele leite batido com erva de Santa Marta, acho que era um trem assim. Erva de Santa Maria. Meu Deus, quando você junta essas três coisas, você não sabe o que é padecer na infância. É um trem de louco. Mas eu acho que surtiu efeito, que eu estou aqui até hoje, Agora o problema é conseguir emagrecer. Mas eu comecei no ministério muito cedo. Meu ministério começou aos 15 anos, trabalhando em invasões, em favelas. E dos 15 até, diríamos assim, ir para o seminário, eu fui missionário em alguns lugares. Sempre a característica, plantando igrejas em lugares muito pobres. E quando você planta igreja em lugar muito pobre, você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você tem gente, e às vezes tem uma árvore, ou tem uma casa que tem uma garagem. Então você necessariamente precisa trabalhar com grupos pequenos. Então meu ministério, ainda não ordenado,
foi marcado por missão entre os pobres, sempre trabalhando com grupos pequenos nesses lugares, tentando ajudar os novos na fé a caminharem, a crescerem e assim por diante. Assim eu fui missionário em Anápolis, em invasões, às vezes servindo em Goiânia, fui missionário no Mato Grosso do Sul e fui missionário em Barreiras, na Bahia, plantando igrejas em regiões bem necessitadas, muito carentes. Fui para Goiânia para fazer o seminário. Durante o período de seminário, aí eu já era casado, tinha uma filha. Nesse período, então, eu vivi intensamente a plantação de igrejas ou revitalização. No meu período de 5 anos, eu fiz o seminário em 5 anos, eu plantei 2 trabalhos e trabalhei na revitalização de uma igreja. Quando eu fui ordenado, assim que eu fui ordenado, eu fui designado para um grande desafio. Uma das igrejas mais conhecidas de Goiânia, chamada Igreja Presbiteriana de Campinas, a qual foi pastoreada também pelo pastor Márcio, vinha de uma crise muito profunda. Ela tinha chegado a ter 1.000 membros. Por causa das crises, ela estava num momento extremamente difícil. E deu a louca na cabeça de alguém de ir atrás de mim, lá em Bela Vista, para eu vir e ajudar a revitalizar aquela igreja. E Deus começou a abençoar. Aquela igreja que tinha tido 1.000 membros, quando eu cheguei, reunia 120 pessoas, 150 pessoas, gente ferida, gente machucada, uma situação muito, muito delicada. Aí você veja, o cara é missionário entre os pobres a vida inteira. Quando ele chega numa igreja considerada uma igreja boa financeiramente, ela está quebrada. É um negócio de louco, viu? Assumi e comecei a trabalhar, fazer tudo aquilo que eu poderia fazer para ver aquela igreja sendo revitalizada. E a igreja respondeu. As pessoas começaram a vir, algumas começaram a voltar. Em pouco tempo, de 150 fomos para 200, de 200 para 250, 250 para 300. Só que eu já estava quase orando para não vir mais ninguém. Sabe por quê? Eu chegava, Márcio deve lembrar disso, tinha um hallzinho assim, né? Com as cadeirinhas de espera, e aí o gabinete pastoral. Eu chegava às vezes à tarde, tinham 12 pessoas esperando. Aí eu entrava no gabinete, aconselhava. Chegava em casa, glória a Deus, naquela época não tinha WhatsApp, senão eu tinha morrido. Né? Porque esse WhatsApp é um trem que na vida do pastor é quase um inferno. Se ele não controlar, né, a pessoa manda a mensagem para você, ele acha que você está no WhatsApp todo o seu tempo. Ele manda a mensagem, pastor Jean, aí daqui a pouco passa meia hora, ele manda uma carinha, tipo assim. Quer dizer, você tem que estar lá. Ele acha que você está lá o tempo inteiro. Glória a Deus, não tinha WhatsApp naquela época. Mas aí, atendia, aconselhava, pregava. Aí terminava um dia desse, por exemplo, chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro e ia dormir. Dormia não. Por quê? Meu Deus do céu. Fulano ligou, eu não respondi a ligação. Beltrano, não sei o quê. E o seu Joaquim lá na UTI. Deus não deixa o seu Joaquim morrer nessa madrugada, senão essa família vai querer me matar. Você entende a situação? E eu fui compreendendo que alguma coisa estava errada. Isso não é sustentável. Isso não pode continuar dessa maneira. Como eu tinha aquela experiência de trabalhar pequenos grupos em lugares muito pobres, eu falei assim, eu preciso buscar um modelo que possa responder à necessidade pastoral dessa igreja e distribuir o pastoreio através de pequenos grupos, até para a gente poder evangelizar, alcançar pessoas também. E na época eu fiz pesquisa, viajei, fui a algumas igrejas que faziam um trabalho muito efetivo com pequenos grupos evangelísticos, e eu vi o potencial que aquilo tinha. Mas também vi um calcanhar de Aquiles. Qual que era o calcanhar de Aquiles? À medida que você planta pequenos grupos, principalmente se eles forem uma rede que se multiplica, você precisa de mais líderes.
E geralmente quem se dispõe é o cara que se converteu dentro do pequeno grupo, porque ele foi impactado, ele ama aquilo, ele vê a diferença que aquilo fez na vida dele, só que ele é imaturo. E aí muitas igrejas entram num ciclo de gerar uma liderança neófita, porque a coisa tem que andar, tem mais gente para ser atendida e tal. Então aquela igreja começa a viver um movimento em que ela vai crescendo, porque os grupos vão se multiplicando, mas ela vai perdendo cada vez mais a sua profundidade. A gente vai entregando o ministério para pessoas que não estão ainda amadurecidas. Isso acontece no Brasil inteiro, irmãos. E quando é um modelo mais agressivo, no sentido, vamos ganhar, vamos evangelizar, geralmente, vários desses líderes se arrebentam e ficam no meio do caminho. Então, aí o que o pessoal faz? Põe mais líder neófito, esquece aquele e vamos embora. Lá na minha igreja tem vários ex-líderes de pequenos grupos que chegaram arrebentados. Tem vários. Então eu percebi que havia esse calcanhar de Aquiles. De um lado, plantar os pequenos grupos seria fantástico para ajudar no pastoreio, distribuir a tarefa, até porque não é bíblico um cuidando de todo mundo. Nós cuidamos uns dos outros. A gente conseguiria evangelizar os não cristãos através dos relacionamentos, mas como resolver o problema de liderança? Como amadurecer os líderes? Como preparar o coração das pessoas para que elas tenham estrutura, não só doutrinária, mas tenham um coração preparado para lidar com os dilemas. Porque cuidar de gente não é fácil não, pessoal. Não é fácil. E aí, dentro desse dilema, os grupos começando a me ajudar no pastoreio, mas eu preocupado, como é que vai ser lá na frente? Eu preciso achar uma solução. Um amigo meu, pastor Cícero, me liga e fala assim, Jean, pessoal da igreja coreana vem ao Brasil dar um treinamento para formação de liderança. Você quer ir? Eu falei assim, cara, eu estou orando, estou pedindo a Deus uma direção, fala para mim. Eu estava em férias. Fui lá para Ubatuba. Eu falei assim, vocês ficam aí para continuar a festa, vão ter mais uma semana de férias. Como o treinamento era lá perto, deixei a minha família, fui para o treinamento. Chego lá, o povo começa a falar de discipulado. Aí, Cícero está doido. Vim atrás de um processo para formação de liderança, vim falar de discipulado. Por que eu pensei assim, logo no início? Porque eu tinha um conceito equivocado de discipulado. Apesar de ter crescido na igreja, estar no ministério há vários anos, qual era o conceito que tinha na minha mente de discipulado? Discipulado é uma coisa que a gente faz com quem se converteu, com recém-convertido, e basicamente é um conjunto de lições bíblicas para dar uma base na fé. Você fez isso, você fez discipulado. É discipulado? Sim. É a totalidade do discipulado? Não. Mas na minha cabeça era isso. É mais ou menos como você gerar um filho, você cuida dele uns 6 meses e fala assim, meu filho, está aqui um garfo, mas não põe a faca não, tá? Dá só o garfo. Está aqui um garfo, agora que você já tem 6 meses, aprende a andar, aprende a comer e se vira, porque agora eu já investi minha vida em você, você já está pronto. Funciona? Você não faz isso com uma criança. Mas nós fazemos isso com os bebês espirituais. Quando fazemos? Charles, não, a gente deu aqui uma base, está beleza. Agora, vai, e não peques mais. Não é? Mais ou menos isso que a gente faz. Mas eu estou lá, e estou ouvindo as palestras. Vou dizer para vocês, não é fácil ouvir palestra coreana, não. Porque a língua é muito diferente. É mais ou menos assim. E ainda escolheram, né, um tradutor, o cara com uma voz potente. Camisa me dá.
Aí o tradutor, ele disse que discipulado é uma coisa... Então, não era fácil concentrar naquela conferência, foi um negócio difícil. Mas no meio da conferência, tchum! Cara, estava aqui o tempo todo. Como é que eu não consegui enxergar? Discipulado não é só para dar uma base na fé. Discipulado é a fonte de liderança madura. Porque Jesus não deu apenas uma basezinha. Jesus caminhou com aqueles homens até eles se tornarem os apóstolos da igreja. Aquilo mudou por completo a minha percepção das coisas. Só tinha um problema. Ninguém fez isso comigo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse negócio acontecer? Como é que a gente discipula alguém? Vou dar um exemplo. Ontem eu falei que o discipulado requer que a gente aplique a palavra ao coração. Eu havia sido treinado tanto como pastor para não invadir o coração de ninguém. Se alguém vai falar alguma coisa ao coração, é o Espírito Santo. Quando tinha uma pergunta mais aplicativa, isso no meu iniciozinho de discipulado, eu falava assim, você vai agora orar e pedir que o Espírito Santo te dê a resposta sobre essa pergunta. Era a melhor pergunta de todas. Mas eu não percebia. Então, eu fui um discipulador ruim. Pensa num cara que discipulou de maneira muito ruim no início. Sabia. Não sabia porque, apesar de ter nascido na igreja, ninguém tinha feito isso comigo. E há uma geração enorme de pastores que, infelizmente, eles vão ter que aprender a discipular sem ninguém ter discipulado eles. Sem ninguém ter gasto a vida na vida deles. Então, para eles não vai ser fácil. Porque como eles não receberam isso, eles têm que aprender por outros canais, por outros meios, aquilo que eles não receberam. Era o meu caso. Mas apesar das falhas e dificuldades, porque aí eu peguei os líderes de pequenos grupos, peguei pessoas que eu precisava amadurecê-las, eu comecei a discipulá-las, aí a essa altura a igreja já estava com mais ou menos 600 membros. Eu falei para Deus assim, Senhor, se acontecer alguma coisa e eu não permanecer nessa igreja, eu quero pedir ao Senhor a bênção de eu plantar uma igreja comprometida com o discipulado. E, de fato, por motivos que não vêm ao caso, o Senhor me tirou daquela igreja e no dia 21 de outubro de 2007, nós lançamos o projeto de plantação da Igreja Luz no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Então, a Igreja Luz é uma igreja que foi plantada, comprometida desde o seu nascimento em ser uma igreja discipuladora. Se você pegar o que a igreja faz hoje, você pegar o projeto de plantação da igreja, você verá uma coerência entre aquilo que se propôs quando não tinha acontecido sequer um encontro com aquilo que até hoje a gente tem buscado viver. Qual é a diferença daquele início para o que foi acontecendo depois na plantação da Igreja Luz? Que Deus foi dando outros parceiros estratégicos. E aí a gente começou a aprender todo esse processo de caminhar com as pessoas, de ir com mais profundidade na vida delas, de discipulá-las, de multiplicá-las na sua liderança. Nós fomos aprendendo isso com quem já fazia, com igrejas que faziam isso já há décadas. E isso foi nos moldando. Em 2013, com esses parceiros, nós nos comprometemos a ajudar igrejas que tinham aquele mesmo dilema. Beleza, isso é bíblico, a gente precisa, mas como? Como a gente faz? E de 2013 até agora, nós contribuímos com o treinamento de cerca de 125 igrejas espalhadas pelo Brasil.
Então, aquilo que foi despertado de uma busca em como preparar liderança, e que foi respondido à luz da palavra, tendo o discipulado como a base e o fundamento, hoje é um movimento amplo de igrejas que estão buscando ser igrejas discipuladoras. Pastor Jean, na sua igreja tem pequenos grupos? Tem. Na verdade, terá. E já teve. Por que eu estou dizendo isso? Estava falando com o pastor Márcio. A pandemia é como se ela viesse com um trator de esteira nos pequenos grupos e fizesse assim. Então, nós estamos num movimento de fortalecimento dos líderes, de uma retomada muito forte do discipulado, para, em agosto, voltarmos com os pequenos grupos também, que são evangelísticos, que ajudam no pastoreio, porque eles são extremamente importantes na vida da igreja. Mas ouça uma coisa que eu vou te dizer. Os grupos de discipulado têm um papel. Os grupos que nós chamamos de candeias. Se eu estivesse plantando na igreja hoje, eu mudava o nome. Porque esse nome não é bom para o goiano. Eu tinha posto lamparina. Não é? Muito mais apropriado. Mas ficou candeia, porque você tem que explicar, né? O que é uma candeia? Não, cara, é aquela lamparina. Lembra da lamparina lá da roça? Então, melhor se fosse lamparina, né? Mas é candeia. Então, os nossos pequenos grupos chamam-se candeias, mas os pequenos grupos de pastoreio e evangelização têm um papel, têm um lugar, têm uma função. Os nossos grupos de discipulado têm outra função. E os nossos grupos de discipulado preparam, amadurecem líderes que vão servir nas candeias, nos ministérios, e vários deles vão se tornar discipuladores. Essa foi a minha trajetória até aqui. E nós agora estamos retomando ciclos, ajudando outras igrejas. Daqui 2 semanas, uma equipe estará no Rio de Janeiro. 15 igrejas estarão reunidas para começarem a buscar ferramentas para o discipulado. Então, nós estamos falando de algo bíblico, orgânico, mas que precisa ser intencional. Precisa ser intencional. Então, qual é o conselho que eu deixo para os irmãos? Não tentem inventar a roda. Existem bons parceiros, não só aqueles que nós temos. Existem pessoas que têm resgatado o discipulado. Vou dar um exemplo aqui de um pessoal muito bom que eu não tenho contato nenhum com eles. Eles não são parceiros da Igreja Luz. Né? Quem puder, leia o livro A Videira e a Treliça. A Videira e a Treliça. Eles são um movimento de discipulado. E quando ele fala da videira e da treliça, ele diz: a igreja é uma videira, ela é viva. Como uma videira, ela dá frutos. Mas a videira precisa da treliça. A treliça é o que? A estrutura onde a videira se apoia. Então, a gente tem que entender que o discipulado é algo muito orgânico, mas ele precisa de um instrumental, ele precisa de processos que treinem as pessoas, que ajudem as pessoas, e principalmente todos aqueles que nunca foram discipulados. Como que a gente vai começar se nós não fomos? Então tem que haver processos que preparem pastor, igreja, porque senão às vezes a gente vai achar tudo isso muito bonito, a gente vai querer muito isso, mas nós vamos ficar patinando, porque a gente não acha o caminho, e nós vamos patinar. E a vida, irmãos, passa muito mais rápido do que a gente pensa. Eu comecei com 15 anos de idade, hoje eu tenho 48. Entende? Teve acho que o líder da mocidade, né, falou assim, né? Ah, pastor, eu tenho 20. A minha filha mais velha tem 25. Ou seja, ele poderia ser meu filho como muitos de vocês. E ouça o que eu vou dizer para vocês. De 20 para 28, ou 48, é muito mais rápido que você pensa. Mas é muito mais rápido que você pensa. Quem já tem a minha idade ou mais sabe disso.
Até chegar nos 16, você fala assim, será que eu não vou chegar nos 18? Será que eu não vou chegar nos 18? Será que eu não vou chegar nos 18? Parece demorado. Mas quando você fica adulto, os anos vão passando. Eles passam e passam. Então você tem que deixar espaço para aquilo que tem propósito e significado. Meu desejo, como Paulo, é completar a carreira e dizer, eu cumpri o propósito pelo qual eu fui chamado. E quando isso acontecer, eu espero que depois que eu morrer, alguém possa um dia dizer, se Jesus não voltar até lá, filhos, vou falar para vocês do meu pai. O meu pai foi um homem extraordinário, que investiu na vida de muitas pessoas, porque ele foi impactado por um tal de pastor Jean, que já morreu há muitos anos, que caminhou com ele e o discipulou. Então, filho, eu estou caminhando com você, porque o meu pai, que também já morreu, isso é lá para 2070, 2080, viu, pessoal? Deixa eu viver um bocado ainda. Ele foi transformado, porque o pai dele foi impactado por um homem que eu nunca conheci, chamado pastor Jean. Se eu puder deixar esse legado, se Jesus não voltar nas próximas décadas, eu acho que eu cumpri a minha missão. Amém? Há alguma pergunta? Pessoal da mídia, libera um microfone com fio para o Jean. E aí nós vamos usar o sem fio aqui, se precisar, alguém quiser tirar alguma dúvida. E eu acho que eu vou começar. Jean, você falou agora há pouco de a gente pensar grande, começar pequeno e ser profundo, né? Para nós pastores e para alguns líderes, em razão até do pragmatismo, aquele resultado imediato, né? Então tem muitos pastores e líderes cometendo um erro grave, pensando em grupos pequenos, né? Então treina 3 meses, 6 meses, encontra lá os 5 presbíteros mais 8 diáconos, abre 18 grupos, divide a igreja e aí já começa a ver aquela movimentação. Quando a gente decide fazer a coisa mais certa o possível, a gente vai começar lá com 1, trabalhar, tentar ser profundo, vai multiplicar para 2, tal, aquele processo todo. Como lidar direito com isso, com essa pressão? Porque às vezes ela vem, né? Você pega um pastor que tem uma dinâmica toda, tendo que lidar com tudo isso, mas aí você sonha com um negócio maravilhoso, profundo, mas a igreja no fundo, parece que não vê isso acontecendo, porque é muito lento. Algum conselho, alguma palavra sobre? Alguns. Isso. Tem que começar pequeno justamente por causa disso. A igreja não para e não deve parar nas suas dinâmicas gerais para que o discipulado flua. Até porque, quando uma igreja começa a ser uma igreja discipuladora, ela não tem discípulos amadurecidos para formar outros discípulos. Então, precisa começar pequeno, pequeno. Não fazer propaganda. Irmãos, nós somos uma igreja plantada, comprometida com o discipulado. Nós estamos discipulando há 14 anos. Sabe quando que nós começamos a fazer chamamento público? Esse ano. Esse ano. Então, eu prego sobre princípios de discipulado, mas eu não falo sobre, diríamos assim, um movimento específico de discipulado dentro da igreja. Agora nós estamos chamando, porque a igreja cresceu. Com a pandemia, a igreja teve mudanças, como todas as igrejas, de certa forma, tiveram, diríamos assim, uma rotatividade um pouco maior do que o normal, nesses 2 anos e meio de pandemia. Então, por causa disso, nós estamos fazendo um chamamento público, e porque temos líderes. Tem já 14 anos, são 3 gerações de pessoas discipuladas. Aí nós começamos agora a abrir, no sentido de, entre aspas, propaganda. Então, é começar pequeno mesmo e não fazer barulho.
Mas não é porque tem algum segredo. Não é porque tem algum segredo. É simples. É porque tem que haver seleção de pessoas ensináveis, famintas, humildes. E você não tem como trazer muitas pessoas para dentro, inicialmente. Então, elas depois vão ajudar a multiplicar. E isso vai ser algo natural e orgânico com o tempo. Mas se começar com esse ímpeto, por exemplo, que muitos começam uma rede de grupos pequenos e confundindo uma coisa com a outra, eu não vou dizer assim, pode ser que não dê certo. Eu vou ser claro, não irá dar certo. Não irá. Pastor, de cada 10 situações que isso aconteceu, de igrejas, quantas acabaram sendo efetivas no discipulado? Nenhuma. Ok. Irmãos, alguma pergunta aí? É o líder de 20 anos. Meu mais novo tem 25 também. Pastorzão, é 22. Brinquei com o senhor ali. E tem... Você tirou 10%, hein? Tirou o dízimo, né, irmão? Tá certo. E o tempo tem passado muito rápido, igual o senhor falou. De verdade mesmo. O pastor Jean, a pergunta que eu queria fazer é assim. Eu tenho mais ou menos um ano que eu sou presbiteriano. Vim de outra denominação. E aprendi muito lá. Lá tinha um tempo determinado. E esse tempo era muito curto. Sim, eu nunca concordei. E esse tempo era 3 meses. 3 meses só para você se formar e começar já a discipular, já a ter um grupo. E a minha pergunta é a seguinte: tem como a gente estimular um tempo para saber quanto eu estou preparado, tipo 1 ano, ou isso é de acordo com o amadurecimento? Sim. E a outra pergunta, já o senhor pode seguir, se o senhor tiver algum conselho para quem for começar nesse caminho, igual o pastor Márcio, eu sou auxiliado do pastor Márcio, ele multiplica. Algum conselho para quem for começar assim? Sim. Tá bom? É isso mesmo. De fato, eu diria que uma caminhada tão curta de 3 meses pode ser uma introdução ao discipulado. Uma introdução. Nós, por exemplo, temos na igreja local, não é? Estou falando da minha igreja, nós temos alguns processos de curto prazo, certo? Que são importantes, que às vezes lançam as primeiras bases. Mas aqueles que nós queremos avançar, para que eles se tornem maduros ao ponto de multiplicar na vida da igreja uma visão de liderança, um coração cristão adequado, maduro e tal, nós caminhamos com eles de 1 a 3 anos, fora esses processos curtos. E aqui vem uma coisa muito importante da gente entender. Tem coisa que as pessoas estão chamando de discipulado que não é discipulado. Exemplo, vou treinar o fulano para saber como dirigir uma reunião de grupo pequeno, vou dar instrumentos para ele, eu estou discipulando ele. Tá, não. Porque discipulado está focado em trabalhar o caráter. O caráter. Então, se você está dando um treinamento sobre como fazer determinada tarefa, tenha isso claro na sua mente. Isso não é discipulado. O foco do discipulado é o seu coração, a sua vida, não é o que você faz, o que você produz. Inclusive, chega gente lá na igreja e fala assim, pastor, estou chegando, conta comigo, eu já fui líder disso, daquilo outro, e ele já quer chegar e, que bênção, irmão, você vai liderar. Não. Vamos mais devagar. Nós queremos cuidar de você primeiro, investir na sua vida. Os seus dons, seus talentos vão ser usados. Mas onde você está? Como você está? Então, discipulado tem a ver com essa dimensão. E aí sim, se a gente vai andar 1 ano, ou 2, ou 3, depende da maturidade. E aí, só na caminhada, por isso que o discipulador precisa de alguns instrumentos. Só na caminhada que o discipulador vai entender, nossa, já está na hora de eu multiplicar com essa pessoa, ou não? Tem gente que você fala assim, eu vou discipular esse cara, dentro de 1 ano ele vai estar a 1000. Só que lá ao caminhar você percebe
que ele tem questões mais profundas que precisam ser tratadas ainda. Aí, por amor a ele, mas a igreja precisa, tem que ter mais discipulador. Gente, não importa, a gente tem que amar essa pessoa, e se ela ainda precisa que a gente caminhe com ela, vamos caminhar. Então, assim, uma coisa que eu quero dizer claro, Deus nos deu parceiros, eu pude aprender muito. No meu conselho, todos os presbíteros, fora um, foi eu que discipulei, e o que eu não discipulei foi discipulado por um que eu discipulei. Então eu tenho essa bênção, de ter essa vida, né? Esse relacionamento com eles. Mas se você falar, mas o que o senhor sente falta, pastor? Eu sinto falta de eu não ter tido um discipulador. Eu nunca tive um discipulador. Então, quando alguém, um líder, chega para mim, pastor, eu estou querendo pôr o fulano para começar um grupo, mas eu sinto que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Toda vez eu falo, não multiplique com ele agora. Tem ainda o que avançar na vida dele? Avance com ele, cuide dele. E aí a gente espera. Pastor Jean, Sim, é o seguinte, em relação a esse discipulado, nesse molde, como seria assim, aplicado o conteúdo bíblico, do início, Velho Testamento, como seria uma programação, uma sequência de ensinamento? Muito bom, meu irmão. Como eu disse, até fazendo menção à videira e à treliça, você precisa da treliça. Então, discipulado é currículo? Não. Discipulado é algo muito mais amplo que currículo. O que é o currículo, então? O currículo é uma ferramenta, é um trilho que nos ajuda no discipulado. Então, por exemplo, no nosso caso, tem trilho? Tem. Cada etapa tem o seu material, tem o seu conteúdo. Mas não é um estudo bíblico. Envolve estudar a Bíblia? Envolve. Mas eu vou dizer para o irmão a diferença. Estudo bíblico, que tem o seu lugar, viu, pessoal? Por exemplo, domingo que vem a gente vai começar um curso lá na igreja chamado Conheça a Sua Bíblia. É estudo bíblico. Mas discipulado é diferente. Por quê? No estudo bíblico, alguém prepara o conteúdo, você senta, ele ministra, se você tiver alguma pergunta, você faz. Isso é estudo bíblico. Discipulado, você se prepara em casa, todos se preparam em casa. Com reflexão bíblica, com conteúdo bíblico. E aí a gente vem para quê? Para conversar e abrir o coração à luz daquilo que nós nos preparamos. As primeiras reuniões de um grupo de discipulado, primeira coisa que eu peço para o pessoal, fecha as apostilas e me dá todas elas aqui. Aí o pessoal assusta, como assim? Eu respondi tudo, tal. Eu fiz a lição, por que o senhor está fazendo isso? Não, nós vamos agora olhar um no rosto do outro. E nós vamos abrir o coração em torno disso aqui que vocês estudaram. Então, um bom discipulador é aquele que aprende a fazer perguntas poderosas. Não é aquele que fala. Mas ele faz isso à luz de um currículo bíblico. À luz de um currículo bíblico. Mas a dinâmica do encontro é totalmente diferente de um estudo bíblico. Mais alguém aí? Pergunta. Guilherme. Outro Guilherme agora. Fala, pastor. Como discipular? O senhor falou, né, a respeito de ter chegado na igreja na época que ela estava numa situação não tão agradável, tão fácil. E, muito provavelmente, as pessoas não estavam tão dispostas e abertas para serem lideradas e para serem tratadas. Como lidar com essa questão dessa crise para pessoas que não estão dispostas a serem discipuladas, lideradas, nesse momento difícil? E a outra pergunta, que já foge um pouco, é: como explicar
para pessoas importantes como seus familiares e as pessoas do seu convívio, esse tempo que você dedica para o discipulado? Só isso. Então, são duas questões. A primeira, sexta-feira, eu tomei um café com um pastor que está vivendo esse dilema. Ele está numa igreja, tentando revitalizar a igreja, já desgastado, cansado, percebendo que boa parte da liderança não responde. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: mas esses líderes te atrapalham a investir em algumas pessoas mais novas na comunidade que são ensináveis? Aí ele falou assim: acho que não. Aí eu fiz uma segunda pergunta: você acha que você tem pelo menos umas 3 ou 4 pessoas ensináveis na igreja, que não são líderes, mas são ensináveis? Ele me disse: provavelmente eu tenho até mais. Eu falei assim: então gaste o mínimo de energia aqui e o máximo aqui. Esse pessoal, você está correndo atrás, chamando, tentando envolver, eles não querem? Deixa eles onde estão. Se eles não te atrapalhar, glória a Deus. Se começar a atrapalhar, Senhor, não está na hora de só promover uns irmãos aí para... Não, estou brincando, isso aí não é com a gente. Com relação à família, lembra que eu falei que tem passos de seleção? Quando eu estou trazendo alguém para um grupo de discipulado, um dos passos que eu dou é reunir com o cônjuge. Aí eu falo assim para o cônjuge. Claro que eu vou falar com mulheres, que eu discipulo homens. Minha irmã, é o seguinte: primeira coisa, nós vamos começar a reunir, mas não é para falar mal de você não, tá? Fica tranquila. Segundo, eu estou aqui para apoiar seu marido a crescer. Para isso, eu preciso que você me apoie. Vai ser muito importante que o dia que ele estiver meio preguiçoso, ao invés de você falar assim: meu bem, fica aqui, você não está nem dando atenção direito para mim, não sei o quê. Ao contrário, você fala assim: hoje você tem discipulado. Você não pode faltar. E por que eu estou te pedindo isso, minha irmã? Porque eu acho que o ambiente que vai ser mais beneficiado será a sua casa. Se tem um lugar que isso vai fazer diferença, é dentro da sua casa. Se você me der esse voto de confiança, eu peço esse seu esforço. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Tanto com cônjuge feminino quanto masculino, o cônjuge começa a pedir para entrar num grupo de discipulado. Porque ele começa a ver determinadas mudanças e fala assim: eu também preciso. É muito comum o cônjuge pedir para ser discipulado, se ele não entrou na mesma época. Por isso que os passos de construção do caminho para o discipulado são importantes. A questão é que, como eu disse, como nós não temos uma cultura de discipulado, nós perdemos, a gente não tem muito bem claro que passos esses a gente deve dar. Por isso que é importante ter parcerias estratégicas com quem já tem vivido isso há muito tempo. Porque na hora de como fazer, nós temos dificuldade. Como eu tive muita lá no início. Sim, meu querido. Sim, pastor. Pastor Jean, o senhor já começou a responder um pouco da minha questão, mas eu queria a sua reflexão de forma assim mais clara. Dois aspectos importantes: as questões de gênero e as questões geracionais, né? Como é que, qual seria a melhor forma de desenvolver o discipulado nessas questões da relação de gênero, homem, mulher, e nas questões geracionais, porque a gente observa que o Evangelho ele tem um poder muito grande na vida das pessoas, inclusive de unir o mais velho com o mais novo, como, por exemplo, Paulo e Timóteo, né? Então, esse poder de superar um pouco, né, as questões da geração,
E também essa questão do gênero, porque a gente sabe dos cuidados que deve existir na relação, né, entre os gêneros dentro da igreja, até por conta do pecado, né, das tentações e tudo, mas ao mesmo tempo a gente sabe das necessidades de estabelecer relacionamentos sadios entre os gêneros, né? Então, como é que se dão essas duas questões nessa visão do discipulado? Sim. Eu vou fazer um corte, falando em gerações, sobre a parte instrumental do discipulado, ou seja, porque as ferramentas não podem ser as mesmas. Eu diria que até aquele jovem que está terminando o ensino médio, a gente precisa trabalhar um pouco mais integrado, rapazes e moças, com alguns momentos de separação, para tratar questões específicas. E aquilo que serve para discipular pessoas adultas, não necessariamente servirá para discipular um adolescente. Exemplo, nós temos uma parceria que nos ajuda muito na relação com pessoas adultas. Nós temos outra parceria para pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Mas todas elas estão focadas em discipulado. Certo? Então, só para a gente entender isso. E por que nós fazemos discipulado, homens com homens e mulheres com mulheres, quando nós estamos falando de pessoas adultas, inclusive jovens adultos que já estão na faculdade ou terminaram a faculdade, dali para frente? Por dois motivos. Além desse perigo de uma mistura de sentimentos, que pode ser complicada, apesar que hoje a mistura acontece também entre os próprios gêneros, e a sociedade está estimulando isso o tempo inteiro, também tem a questão, como eu disse, da liberdade do compartilhamento do coração, principalmente daqueles que são casados. Principalmente daqueles que são casados. Quem é pastor aqui sabe, às vezes o casal procura a gente, precisamos dar uma palavra com o senhor, aí vem os dois. Aí eles vão no gabinete pastoral para um aconselhamento. O pastor vai e tenta ajudá-los. Sabe o que acontece quando eles entram no carro, logo depois desse momento? O pau quebra. É briga. Por quê? Porque às vezes um acusou o outro na frente do pastor. E aí eles fizeram aquela carinha que entenderam o que o pastor falou, eles estão irados um com o outro. Você me expôs, você não sei o quê. Vocês acham que isso não acontece, não, gente? Eu já falei muitas vezes para cá, eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês vão sair daqui, vocês vão ficar calados. Não vão falar um A. Depois vocês acalmarem, vocês conversam sobre a nossa conversa aqui, porque senão vocês vão brigar. Vocês vão brigar. Então tem muita questão que precisa ser tratada na vida dos casais, que se estiver a mulher com o marido num grupo de discipulado, não será tratado. Mas se ela tiver com outras mulheres, e a líder dela for uma mulher madura, lembra que eu falei ontem? Aqui é o lugar que eu estou sentando para respirar, para algumas pessoas me ajudarem. Aí isso vai acontecer. E se isso acontece com o marido também, nós vamos ver algo muito positivo acontecendo naquela família. Daí o porquê a gente discipula homens, os homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres. Mas quando a gente fala, por exemplo, do adolescente, a dinâmica tem que ser outra, as ferramentas precisam ser outra, não é? Claro, Deus vai levantar gente mais madura para andar com esses meninos. Agora eu estou lá com a nossa juventude, não é? Pré-adolescência até juventude, em acampamento, se preparando para os processos que envolvem muitos princípios de discipulado que começam agora, dia 6 de março. O acampamento é um evento aglutinador. É um evento aglutinador. Mas nós estamos lá pensando, sonhando, buscando parceiros para que o discipulado seja uma marca do berçário até a terceira idade.
Quem mais? Mais alguém? Não? Tá, ok. Então, se não tem mais alguém, deixa eu subir aqui. Antes de encerrar, eu quero dar a oportunidade para o Tiago. Tiago, chega aí. O Tiago não vai fazer pergunta para o pastor Jean, mas vai falar alguma coisa ligada a isso. Depois eu quero, antes de fazer alguns agradecimentos, que o Jean ore por nós, como líderes, como pastores, igrejas, tá? Ô pastor, queria contar um testemunho do que a gente tem vivido aqui na igreja, na minha vida em particular, nesses tempos que estão aqui, pandemia, complicadíssimo, né? Muita coisa que eu tenho passado, e essa igreja, esse pastorzão é sensacional. É uma igreja que tem os grupos, está em constante crescimento com os grupos, trabalho excelente, faço parte do grupo de crescimento do pastor e vivo coisas extraordinárias lá. O que quero contar é esse lado que a gente tem aprendido esses dias sobre, para discipular, a gente tem que ser discípulo. E na minha vida eu tenho os discípulos que estão caminhando comigo o tempo todo. A gente tem um grupo que foi idealizado, o título pelo pastor que chama Cara de Leão. É por causa de um texto, né, de uns guerreiros que falam que eles eram tão assustadores que tinham cara de leão. E são parceiros que estão comigo. É o Guilherme, o Gustavo, juntamente com a Milena e a Júlia, e eles têm me abençoado absurdamente, justamente com esse intuito de vida na vida. O pastor, meu amigo, eu tenho um acontecimento que teve uma vez, domingo, final do culto, né? O pastor chegou e falou: boa semana, Tiagão. Segunda-feira é a folga pastoral. Esqueci desse detalhe. Eu falei: pastor, amanhã eu vou lá na sua casa. Ele falou: vai, então. Cheguei em casa e como que eu faço um trem desse? Esqueci que era folga pastoral. Eu fui. Amigo meu, me auxilia. Guilherme, eu chego na casa dele, a gente vai lá, a gente conversa. Guilherme, estou passando por isso, me ajuda. Da mesma forma, eu ajudo ele, a gente caminha junto. Gustavão sempre, a gente tem as dificuldades. Todo dia a gente passa por problemas, as coisas, e a gente precisa disso. Precisa de discípulos na igreja, precisa ser discipulado, porque a gente precisa se manter discípulo, que a gente passa pelas dificuldades. Como eu disse, uma experiência minha. Eu comecei faculdade no início de 2020, fui para lá com uma cabeça fraca, sabe? Com uma cabeça bem distante. E esses 2 anos de pandemia, claro, tirando todos os problemas, eu falo que Deus foi muito bom comigo, que eu fui extremamente discipulado por essas pessoas que estão comigo em igreja, estando nessa igreja aqui, que é extremamente abençoadora para a minha vida. Vou pedir mais 2 minutinhos. Quem são os outros do grupo? Chama aqui na frente. Guilherme, eu quero chamar não só os outros dois, a Milena e a Júlia também. Guilherme, Gustavo, a Milena, a Júlia. Vem cá. Guilherme é a esposa, né? O Gustavo e a Júlia namorada. Vem rapidinho, e o pastor tá com fome, viu? Então, vem cá. Cássio, fica do lado aí do Márcio, por favor. Eu quero que vocês fiquem daqui, tá? Beleza. Vamos então fazer a aplicação final dessa conferência. Tá? Tiago, né? Tiago. Então, e tu, Tiago, o que aprendeste de mim, transmite a outros que sejam ensináveis, para que os outros transmitam a outros. Vocês já viram isso em algum lugar? Agora, se esses dois investem em 1, 2, 3 rapazes e 2 moças, e vocês têm que pôr isso na cabeça, o que vocês estão ganhando é para ser multiplicado. Vamos fazer conta matemática. Cada um deles vai investir em 3 pessoas daqui a um tempo. O que começou aqui virou quantas pessoas? Não. 15, com mais 5, 20, com mais 2, 22. E ele não parou. E ela também não. E eles estão investindo em mais 3. 22, mais 3, pessoal? Mais 3? 28. Um casal investindo em 5. 5 que receberam investimento do casal e eles continuando a investir na vida de outros, viraram 28.
28 começou a investir cada um em 3. Alguém tem a resposta aí? 84. Vamos pôr uma média de 2 anos para isso acontecer. 2 anos, 28. Aí, como é que vocês falaram aí? Mais 2 anos, 84. 84 pessoas agora estão investindo em mais 3. Faz a conta aí. Pode pegar a calculadora, não tem problema não. Oi? 200? 252. 252 agora estão investindo em mais 3. Quanto? 756. 756 estão investindo em mais 3. 2.268 estão investindo em mais 3. Vamos fazer essa última conta. 6.804 estão investindo em mais 3. Qual que é a população da cidade? 45 por aí, média, né? Isso significaria quase a metade da cidade alcançada. Em quantos anos, mais ou menos? Claro, nem todos vão multiplicar 3 e 3 e 3 e 3. Uns vão multiplicar 5. E às vezes uns não vão multiplicar. Vocês entendem por que Jesus discipulou? Vocês estão com medo de perseguição? O Império Romano caiu, gente, para a igreja. Os crentes eram perseguidos. O problema da igreja não foi a perseguição. O problema da igreja foi o conforto. Foi quando o Império falou assim, não, nós vamos tornar vocês a nossa religião, vamos construir catedral, vamos dar poder para vocês. Esse foi o problema da igreja. Ela era perseguida, massacrada, e ninguém segurava a igreja. Por quê? Porque, 2 Timóteo 2, de 1 a 3, acontecia. E por que 2 Timóteo 2, de 1 a 3 acontecia? Porque Jesus, o Senhor da igreja, ensinou que deve ser assim. Então não tem problema, se for bem pequenininho no início, se levar tempo, se a gente precisar esperar, a gente tem que ser fiel. Fiel. Se você começou a compreender isso, acho que o meu papel aqui, de ontem para hoje, foi cumprido. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Eu queria orar por vocês, por toda a igreja. Vamos ficar em pé? Senhor, nós vivemos dias maus. Nós vivemos dias, ó Deus, confusos e complexos. Ó Deus, como é fundamental que a Tua igreja resgate o modelo de Jesus nesses dias. E nós estamos aqui, Senhor, pensando numa geração que impacta, que gera transformação. E sabemos que o discipulado é essencial para que isso aconteça. Por isso clamamos, Senhor, nos abençoe nessa jornada. Abençoe esses meninos e meninas que estão crescendo. Abençoe outros irmãos e irmãs